aquele que crê no nome de Jesus nunca morrerá, mas passará desta vida para a vida eterna. Olá, meus irmãos, vamos continuar mais um vídeo falando um pouco desse evangelho tão glorioso que é o evangelho de João, lá no capítulo 3, amém? E eu creio que vai abençoar poderosamente a sua vida, como tem abençoado a minha. Toda a palavra de Deus, ela é uma fonte de águas vivas. E quanto mais a gente se debruça nela, quanto mais a gente começa a descobri-la, quanto mais o Espírito Santo ele vai nos guiando pelos salmos, pelos livros do Antigo Testamento, pelos livros do Novo, enfim, a gente vê, meus irmãos, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela de fato é uma fonte que se renova a todo tempo, a todo momento. Quando a gente pensa numa fonte, a gente vê que aquela água que ela tá ali, ela tá sempre se mexendo, sempre se renovando, ela sempre está limpa. Glória a Deus, ela continua ali jorrando. Então a palavra de Deus, ela é aquela fonte de águas vivas que jorram vida para a vida eterna. E quando o Espírito Santo ele vem fazer parte de nós, quando ele entra dentro de nós, essa fonte ela jorra rios de águas vivas para os desertos, as pessoas, as almas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Esse é o plano de salvação de Deus. Então, que cada um de nós possamos fazer parte sempre, até a eternidade, desse plano glorioso, porque isso é vida não só para as outras pessoas que vão receber essa água, que estão sedentas, necessitadas dessa água viva, mas também é vida para nós. Nós que anunciamos o Evangelho, nós que tocamos a trombeta de Deus, que é o Senhor Jesus, que é a salvação de Deus. Jesus é a salvação para todo aquele que crê. Este que crê nunca vai perecer, mas terá o privilégio de viver a vida eterna ao lado do nosso Rei, do Deus Todo-Poderoso. Existe um maior privilégio que esse, meus irmãos? Para mim não existe. Então que esse seja o seu objetivo de vida também. Antes da gente começar, clica nesse botãozinho aqui embaixo de inscrever-se e ative o sininho das notificações para você estar por dentro de todo o assunto que a gente está tratando aqui nesse evangelho tão glorioso e tão espiritual que é o evangelho de João. Amém? Então a gente continua a partir do versículo 15, continuando, né, aquela parte em que estava sendo falado sobre Moisés, que ele levantou a serpente no deserto, para que todo aquele que olhasse para ele fosse curado, fosse limpo, né? E tudo isso remetia ao Filho de Deus, ao Filho do homem que seria levantado também na cruz. E todo aquele que olha para ele, olha para Jesus, de fato e de verdade, esse tem a vida eterna. Esse tem o poder de Deus dentro dele, para a salvação dele. Então, no versículo 16, ele diz, o versículo 15 no caso, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que crê no Senhor Jesus, crê que de fato é tomar atitude, é começar a mudar de rota, é seguir a palavra de Deus, é obedecer os mandamentos do Pai. Isso é fácil? De maneira nenhuma. Muitas e muitas vezes vamos precisar negar a nós mesmos. Vamos precisar dizer não para nossa carne, colocar diante do Pai as transgressões, as falhas, tudo para que Ele nos dê força para a gente continuar no caminho certo. E o nosso maior conselheiro, que é o Espírito Santo, ele estará nos guiando, ele estará nos ajudando a continuar nessa caminhada dia após dia. É por isso que,
temos a promessa de que nunca pereceremos. Porque com o Espírito Santo, ele vai nos dar a força, ele vai nos dar a sabedoria, ele vai nos dar a fé sobrenatural para a gente continuar seguindo nesse objetivo principal, que é a nossa alma. Salvar a nossa alma, ter esse privilégio de morar com o Senhor eternamente. E o nosso segundo maior objetivo, que é alcançar almas para o reino dele, trabalhar para o nosso Deus. Isso traz prazer para nós, para a nossa alma. Muitos podem achar que é um fardo. E é um fardo ir para a igreja, é um fardo ter que orar todos os dias, é um fardo tremendo ter que meditar na palavra de Deus todos os dias. Mas, meus irmãos, quando o Espírito Santo ele habita em nós, a gente necessita, a gente tem essa necessidade, não é uma opção. Receber o Senhor Jesus na nossa vida, mudar de vida, não é uma opção, é uma necessidade da nossa alma. Quem precisa de Deus somos nós. Ele continua sendo Deus, com ou sem nós. Mas ele quer a nossa alma, da mesma forma que o diabo também quer. Então, você vai deixar a sua alma com Deus ou com o diabo, né? Então, que não seja uma opção para você se entregar para Jesus, viver uma vida com Deus. Não, é uma necessidade. Senão a gente morre. A gente morre, mas a nossa alma, como ela é eterna, ela continua viva. Imagine a sua ou a minha alma viva num lugar de tormento eterno. Imagine isso. Porque você e eu vamos viver para sempre. Só que por conta da nossa alma, o nosso corpo ele desfalece. Mas você pode ver que a palavra de Deus, ela diz, o próprio Jesus, ele diz, que o nosso corpo será glorificado ao terceiro dia. Ou seja, da mesma forma que o Senhor Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia, da mesma forma que quando chegou o momento, olha só, interessante, né? Isso que o Espírito Santo deu agora. Preste atenção em como as coisas aconteceram. Jesus, ele na sexta-feira santa, aconteceu o quê? Ele foi crucificado. Ele morreu ali na cruz. Mas aí ele foi retirado da cruz, colocado naquele lugar, né, com o sepultamento dele. Então, passou o sábado, né? A Bíblia diz, né, que ele desceu, pegou a chave das mãos do diabo, e eu creio que ali ele pôde pregar, né? Tem algumas passagens que falam algo sobre isso, né? Eu não me recordo muito, mas eu creio que ali ele pôde alcançar almas que provavelmente se arrependeram dos seus erros, né? É algo que precisa ser mais estudado, ao meu ver, no meu caso, né? Mas então ele ressuscitou no terceiro dia. Da mesma forma, e ele passou, né, um tempo aqui ainda. Ele passou um tempo fazendo aparições, né? Ele aparecia com os discípulos, depois ele reaparecia em outro lugar. E quando chegou o momento dele ascender os céus, ou seja, voltar para o trono, ao lado, à direita do trono de Deus, olha só, ele voltou, ele ressuscitou e ele foi para o Pai. Ele voltou para o Pai. Então, imagine agora isso daí na nossa vida. Quando a gente conhece o Senhor Jesus, a gente morre. A gente morre. Nossa carne, ela tem que morrer. Para acontecer o quê? Nascermos de novo.
sermos sepultados, Jesus ele foi sepultado. Tiraram o corpo dele da cruz, sepultaram ele num lugar que ninguém havia sido sepultado ali, né? Arimateia, José de Arimateia, ele conseguiu um lugar que pudessem colocar o corpo de Jesus, né? Você sabe. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Então nós, quando conhecemos o Senhor Jesus, a gente morre para nós mesmos. O entendimento, o dom do arrependimento, o Espírito Santo nos traz a compreensão. Meu Deus, eu preciso de salvação. Então a gente, dentro de nós, há a confirmação. Eu tenho que morrer para nascer, para viver. Então acontece o quê? O Espírito Santo, ele logo traz o entendimento. Se batiza. O batismo nas águas, que é o quê? O sepultamento da velha criatura. Então a gente é sepultado ali nas águas. A gente desce as águas para que quando a gente levantar das águas, a gente está ali nascendo de novo. A gente está ali ressuscitando como o Senhor Jesus. Então a gente passa um período ainda aqui, né? Quando Deus ele não leva logo a pessoa, né? A maioria de nós passa um tempo aqui. Jesus ele passou um tempo aqui, fazendo aparições, como eu estava dizendo, né? Aparecendo para os discípulos, para que todos vissem, ele ressuscitou. Tocassem nele, Tomé tocou nele, tinha que tocar nele para crer, né? Alguns ainda não tinham a fé sobrenatural, o Espírito Santo ainda não tinha descido, claro. Então, Jesus ele deu a ordem, né, para os discípulos ficarem em Jerusalém, mesmo com as perseguições que iriam ter, porque aos 40 dias eles iriam passar pelo Pentecostes, o dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo iria descer sobre eles. Então você pode ver que Jesus ele passou um tempo aqui e depois chegou o momento dele voltar para o Pai. Então não é isso que a gente está fazendo aqui também hoje em dia? Você que já se entregou para o Senhor Jesus de fato e de verdade, que já foi sepultado no batismo nas águas, nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo para você caminhar dia após dia até a eternidade. Até chegar o dia, como aconteceu com o Senhor Jesus, de você ser levantado aos céus, através do arrebatamento da igreja, ou se chegar o dia da sua morte. E Jesus, ele teve o seu corpo glorificado. Um corpo que não é nem esse corpo aqui que a gente tem, e nem apenas um espírito. É um corpo preparado para a vida eterna. É tanto que você pode perceber que em algumas passagens, Jesus, enquanto estava aqui, ele comia, ele pediu pão quando ele apareceu para os discípulos. E ele comeu diante deles. Então é um corpo que recebe alimento, é um corpo que sente também, que é tocado. Tomé tocou nele, era corpo. Mas é um corpo glorificado, um corpo específico, preparado para a eternidade. E essa é a promessa do Senhor Jesus para cada um daqueles que creem nele. Ou seja, meus irmãos, vamos viver para sempre. Nossa alma ela vai viver para sempre. E nosso corpo, com a promessa do Senhor Jesus, que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna, de fato, teremos um corpo glorificado, teremos um corpo vivo na vida eterna. É por isso que tem algumas passagens, né, que quando chegar o dia do arrebatamento,
Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Imagine aqueles que já morreram em Cristo ressuscitando. Olha só, porque tem que ter um corpo glorificado, é uma promessa. Então, aqueles que morreram, que estão enterrados já de fato, esse povo ele vai ressuscitar, o corpo desse povo vai ressuscitar gloriosamente, de uma forma gloriosa. E nós que estaremos vivos, subiremos ao encontro do Pai nas nuvens. Encontraremos-nos com o nosso Senhor Jesus nas nuvens. Se eu não me engano, essa passagem é Paulo que fala sobre isso. Se eu não me engano, ela está em Tessalonicenses. Você dá uma procurada aí no Google que você vai achar essa questão da gente, os mortos ressuscitarão primeiro e em seguida os vivos em Cristo, né? Você vai achar essa passagem. Então, meus irmãos, você pode ver o plano de salvação de Deus para cada um de nós, que é real, vai acontecer, vai chegar o dia em que tudo isso estará diante dos olhos daqueles que creem, porque o arrebatamento só será visto por aqueles que vão subir, porque aqueles que não vão, vai ser assim, como no piscar de olhos, como um ladrão. O dia do Senhor virá como um ladrão para aqueles que não estão aguardando, como as 5 virgens nércias. As prudentes se prepararam. O que elas fizeram? Elas deixaram o azeite de reserva. Esse azeite também é representado como um elemento. É um elemento que representa o Espírito Santo. Porque esse azeite é colocado na lâmpada. Naquele tempo eram lâmpadas que saía o foguinho, né? Era a luz das pessoas. Então essa lâmpada somos nós. Somos nós. Então tem que ser colocado azeite, óleo, o óleo da unção. Esse óleo é o Espírito Santo. Para que a chama, o fogo, a luz, ela continue acesa. Precisamos estar acesos, precisamos estar ligados, precisamos estar todo o tempo aguardando a volta do nosso Senhor Jesus. Porque pode ser a qualquer momento, meu irmão, pode ser a qualquer hora, pode ser agora, pode ser daqui a uma semana, a um mês, talvez até a um ano. Só o Senhor sabe, mas Ele nos dá a direção. Vigiem, porque senão ele não teria contado aquela parábola das 10 virgens, que 5 se prepararam para a chegada do noivo. À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, ide ao seu encontro. Olha só. E se você está atualizado dos últimos acontecimentos, o relógio do Apocalipse, que foi criado pelos cientistas há alguns anos atrás, só falta 90 segundos para meia-noite. Isso representa para eles uma catástrofe, um acontecimento grandioso ao redor do mundo, o Apocalipse. Até mesmo os cientistas creem. E você? Está também crendo na volta do Senhor Jesus? Que isso tudo seja combustível para a sua fé. Que isso tudo possa reativar a sua esperança, porque a nossa maior esperança é a volta do nosso Senhor, para nos retirar dessa terra antes do maior período de tribulação que essa terra aqui vai passar em breve. Toquemos a trombeta. Jesus está voltando. E você tem se preparado? Deus abençoe a sua vida. Hoje vai ser só esse versículo, mas eu creio que tem abençoado a sua vida. Se está abençoando a sua vida, já deixa o like. Deixe um comentário também
para que esse vídeo possa ser levado a mais pessoas. Toda a interação que é feita aqui nesses vídeos, meus irmãos, é visto pelo YouTube como uma direção que é dada. Envia para mais gente. Então, o Espírito Santo também vai guiar esses vídeos a mais pessoas. Amém? Deus abençoe a sua vida e fiquemos na fé.